tempo atrás, também recebi uma paciente que já é minha cliente há muitos anos, fazia um tempo que ela não vinha, e ela esteve lá para fazer alguns procedimentos comigo e com a minha parceira. A gente tem lá algumas profissionais que trabalham conosco. E aí ela me relatou, então você soube daquele caso da pessoa do peeling de fenol e não sei o quê, que foi, né, comentado absurdamente. E como não saber, né? Falei, pois é. Ela, você sabe o que aconteceu com aquela moça? Falei, eu não me informei muito disso, porque a gente fica focado no que aconteceu, o rapaz veio a óbito, tudo. Ela falou, então, eu vou te confessar, depois dela já ter feito várias coisas comigo, que graças a Deus não teve nada a ver com peeling de fenol, ela falou, então, eu fui lá, menina, e fiz um tratamento com ela. Eu falei, meu Deus! Como é que você teve coragem, depois, né? Não. Depois de ter feito vários procedimentos comigo. Não, ela não depois que o moço antes. Faleceu. Ela falou, pois eu fui. Aí foi isso. Eu vi na internet, o preço era bom. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Nossa convidada, vocês vão amar, né? Porque o assunto... É o assunto que todo mundo quer, gente. Que não tem uma mulher que não queira saber detalhes. Né? Mas antes de apresentar a nossa convidada, nós temos os nossos recadinhos de sempre, né, Rê? Exato, gente. Então, olha, se você ainda não curte a gente nas redes sociais, tem o nosso Instagram, Mulheres de Alma, o nosso canal aqui do YouTube. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, então seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e, né, receber os nossos episódios que vão ao ar todas as terças-feiras às 16h22. Então pega o aviãozinho, já manda esse episódio para toda a mulherada que você conhece, o grupo da família, grupo das mães da escola, enfim, porque é um assunto que interessa para todo mundo. Bom, nossa convidada de hoje é a biomédica, doutora Márcia Sartori. Seja bem-vinda aqui no nosso podcast, é uma alegria te receber e vamos falar muito de beleza aqui hoje, né? Com certeza, mas antes nós vamos chamar a mensagem do nosso querido Paulo Amaro. Olá, meninas! Olá, pessoal que está aqui nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa mensagem de otimismo hoje é: quando já não nos sentimos felizes, quando o que nos rodeia não nos satisfaz e sentimos a falta de algo mais, de nada vale ficar parado, se lamentando ou simplesmente ficar sonhando com a mudança ou o surgimento de novas oportunidades. A atitude certa é procurar correr atrás e fazer por acontecer. Por isso, se está pensando em buscar novas oportunidades, não hesite e vá. Não perca tempo, agarre a vida e invista em você. Seja determinado no cumprimento dos seus objetivos. Está esperando o quê? Vai, siga. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijo grande. Já estamos tão ansiosas, né, com o assunto. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, Débora. Obrigada, Rê. Vamos bater um papinho aqui hoje, então, né? Bom, fala pra gente. Você, já faz um tempo que você trabalha já com a beleza feminina. Não sei se hoje também masculina. Também, sempre, né? Sempre o público feminino e masculino. A história faz um tempinho que começou. Não vamos entrar em detalhes. Pois é. Bom, eu já tenho formação na estética há quase 35 anos. Sou formada desde 1990, na verdade. O tempo voa, né? Como eu sempre digo. É verdade. E mais recentemente como biomédica, né? Eu me formei vai completar 2 anos de formação da graduação. E a graduação, na verdade, veio para complementar aí o que eu já sabia, o que eu já manejava há todos esses anos atrás, né? Porque como uma tendência de mercado, não dava para ficar só como esteticista, apesar de ser uma área maravilhosa e eu continuo atuando,
mas para fazer alguns procedimentos... Te limita no que você pode fazer, legislação, né? Eu acabei até protelando um pouquinho, fui fazer alguns cursos fora do Brasil, né, para vir com certificação internacional que me possibilitava já manejar algumas coisas aqui, mesmo sendo esteticista. Porque tem uma diferença, né? Quando a gente faz alguns cursos de especialização aqui em São Paulo, Brasil, como esteticista, eu teria algumas limitações. Então, mesmo sabendo fazer alguns procedimentos, eu não poderia atuar, porque eu não tinha licença para fazer, né? Então, eu acabei procurando formas de poder vir com certificação internacional para poder atuar com alguns procedimentos aqui. Então, isso já começou a abrir aí um leque maior de possibilidades. Mas chegou um momento que acabou sendo inevitável. E foi um momento maravilhoso, assim. Eu acho que se eu tivesse feito a biomedicina antes, talvez eu não tivesse absorvido tanto o conhecimento como hoje eu tive um aproveitamento aí muito maior, né? E aí é isso, a vida... Que é o que eu sei fazer da vida, né? O que eu amo fazer, trabalhar com a estética. Né? Antes, os procedimentos, eles eram menos invasivos, né? Bem menos. Hoje, gente tinha menos recursos. Mais máquinas, né? E nós não tínhamos também nem equipamentos tão bons, né? Os equipamentos evoluíram absurdamente também. E como a gente estava falando alguma coisa um momento atrás, né? As coisas estão em velocidades meteóricas realmente. Sim, é verdade. Então, a estética realmente, nesses últimos 15, 20 anos, é absurdo que evoluiu e o tanto que melhorou. E nós, profissionais, agradecemos muito, né? Porque os resultados são impressionantes. Às vezes a gente recebe uns antes e depois. Eu recebi hoje que eu falei, não é possível isso aqui. Parece que ressuscitou a pessoa. Não, né? sei lá. Porque eram coisas que você só imaginava o dia que eu puder, eu vou juntar um dinheiro e eu vou fazer uma cirurgia plástica. E hoje você faz isso dentro de uma clínica de estética com toda a segurança, né? E com procedimentos bem menos invasivos, com recuperação assim quase imediata, com um downtime muito pequeno. Então é muito, muito legal. E é aquela coisa que você vê o paciente evoluir ali na hora na tua frente. É instantâneo, né? É muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da mudança do conceito de beleza, né? De beleza, de jovialidade. A gente que tá vendo agora essa novela que foi relançada, né? Então você vê o personagem de 50 anos da novela da década de 90. É a mesma personagem, com a mesma idade, 50 anos, com 50 anos, parecendo uma menina, tal. Até difícil, né? Fica até uma coisa caricata, porque nem combina direito. Exato. A gente fala muito disso, né? A diferença... Antes, você considerava que uma mulher de 50 anos já estava no fim da vida. Sim. E claro que a gente sabe, né? Tá aí para todo mundo ver que essa realidade mudou completamente. Até porque, não só por questão do que se faz dentro da estética, o próprio conceito de cuidados com a saúde, o corpo, atividade física, todo esse conceito evoluiu também muito, né? Até uma questão de sonhos que uma mulher de 50 não tinha mais. Assim, né? Quero ficar aqui no meu tricô. E hoje não, tem gente trocando de profissão carreira, né? agora, né? Exatamente. E o estilo de vida mudou totalmente, né? A própria nutrição, né, Rê? Você, mais do que ninguém, sabe falar muito bem sobre isso. Tudo foi um conjunto de coisas que foram acontecendo. E isso foi trazendo, né, obviamente, um olhar diferente da mulher para si mesma. Uma necessidade, né? De se reinventar, Porque eu acho assim, as pessoas acham que é muito uma questão de vaidade, mas assim não, é uma questão de adequação com a jovialidade que tá dentro de você, né? E de auto-amor, né, gente? É verdade. De se redescobrir. E a gente tá falando de mulheres, mas hoje aqui, mas a gente fala o público masculino também. Também, né? Tá procurando, aquele preconceito que é ver, isso é coisa só de mulher. Isso não existe mais, né? Hoje, eu
particularmente, é uma coisa que eu comento muito. Eu hoje na clínica, eu faço mais aplicação de toxina botulínica em homens do que mulheres. É mesmo? Por incrível que pareça. Legal. As mulheres, elas, né, muitas vezes vêm de outros lugares que já fizeram e tal, e aí vêm procurar outros recursos, como bioestimuladores de colágeno, os preenchedores e tal. Mas o Botox, o que pra gente já é muito corriqueiro, eu tenho tido uma demanda bem maior do público masculino. Porque eu acho que um indica pro outro, né? Sim. Tipo assim, fala, Eles só não revelam, né? Eles Só não chegam assim, um pouco admitem. tímidos, né? E aí você vai conquistando, você vai falar, olha, você pode fazer um pouquinho de preenchedor aqui, vamos pôr um fiozinho de PDO ali, porque eles também vêm assim, só com a ideia da toxina botulínica, né? Eu só quero pôr Botox, porque minha mulher falou que é bom, mas na verdade é um amigo que já fez, né? E aí eles vêm, tem essa história. E então aí a gente começa aos pouquinhos e tratando, né? E vai evoluindo, vai melhorando, e eles vão se abrindo para receber essas possibilidades de tratamento, né? Hoje na clínica eu trabalho com vários procedimentos. O que os homens mais procuram inicialmente é a toxina botulínica, mas assim como os homens, as mulheres também buscam vários tratamentos. E aí é uma coisa interessante de falar. Quando a gente pensa em estética, em beleza, primeira coisa que você imagina é o rosto, né? A face. Mas a gente trabalha pescoço, a gente trabalha interno de braço, a gente trabalha um lóbulo de orelha, por exemplo. Porque vocês não imaginam a diferença que dá no aspecto geral, né? Da pessoa. E também a própria estética íntima, né? Que você faz também? Faço também. Masculina e feminina também. Masculina também. Também. Então, você melhora muito a autoestima da pessoa, né? Porque quando ela tá sozinha e se vê lá no espelho, ela não tá olhando só aquela pontinha do nariz que incomoda, ela tá se olhando por inteiro. E a gente, como da área da saúde, a gente já sabe que a ideia é sempre proporcionar o bem-estar físico, mental, emocional para esse paciente. Então, buscar nele o que está mais incomodando. E aí, aos pouquinhos, você vai descobrindo muitas queixas, né? Que vão muito além só de uma imagem refletida ali no espelho, né? Porque às vezes a pessoa fala, vou fazer tal coisa. Aí todo mundo fica, mas pra quê? Pra que você vai ensaiar? Mas para aquilo, para a pessoa é gigante. Nossa, é crucial, né? Muitas vezes. Exatamente. Muitas vezes. Pode atrapalhar no trabalho, no relacionamento, né? E o engraçado é que aí, assim, a pessoa, pra quê? Mas aí depois, quando você vê uma pessoa que tá realmente em dia com esse tipo de coisa, todo mundo elogia. Exato. Né? Eu acho que assim, quando você tem um autocuidado, né? Tem muito esse conceito do ageless hoje, né? Que é a pessoa sem idade. Isso então, mesmo. eu acredito muito nisso, porque... E, por exemplo, quando você vai avaliar um paciente, assim, como que é o processo de avaliação? Porque a pessoa sempre chega com o bolo pronto. Eu quero fazer isso. Com molde, né? Isso. Como que é, assim? Você tem que, muitas vezes, demover essa pessoa. Olha, eu acho que vai ficar mais legal fazer isso. Fala um pouquinho desse processo de avaliação. A maior parte das vezes, a pessoa procura porque alguém já fez alguma coisa, ou porque me viu na internet, né? E aí ela busca um referencial daquilo realmente que ela já viu antes. Então, ela cria na cabeça dela aquela imagem que ela quer ser igual, né? É igual quando vai fazer maquiagem. Eu quero essa maquiagem. Você não é aquela pessoa, não vai ficar igual, né? E na estética é a mesma coisa. Então, eu sempre solicito aos pacientes, vamos fazer uma avaliação? Vamos conversar antes, né? Porque nessa avaliação é muito legal, gente, porque acho que a Rê trabalha muito com essa coisa de investigar o que está por trás, né? Por exemplo, de uma obesidade e tal. E no paciente, quando ele vem buscar um tratamento estético, é a mesma coisa. Eu vou aos pouquinhos, fazendo uma abordagem, a gente vai cercando, né? Fazendo uma perguntinha aqui, outra ali. Então, claro, o foco principal é saber as condições de saúde desse paciente. Então, aí a gente vai estar elaborando um programa, um protocolo de tratamento, conforme o que ela me trouxer de histórico.
Então, eu vou pegar aí alguns exames laboratoriais, vou fazer uma análise, ver como é que está a condição clínica desse paciente. O que é legal, né, na biomedicina, que eu amo, porque como esteticista, antes eu não tinha essa possibilidade, eu não tinha essa gama de conhecimento. Então, hoje, eu considero que eu melhorei a minha performance de resultados, assim, eu nem sei quantos %, mas melhorou muito. Porque quando você tem um paciente que está clinicamente bem, o resultado é absurdamente melhor, né? E a durabilidade também desse resultado é muito tem mais isso bacana, também, né? Sem dúvida. Então, aquilo que a gente realmente promete, a gente de fato consegue cumprir. Muito diferente daquilo que normalmente a gente vê numa propaganda, né? Ah, fique mais jovem, e sei lá, em 3 dias, e não sei o quê. E aí coloca um antes e depois, como se a pessoa tivesse feito apenas um procedimento. 2 botox e melhorou Meu tudo. Deus, foi assim, é uma varinha de condão lá em cima. Falo, gente, eu fiz botox fazem 3 dias. Não tem nada de botox aqui ainda no meu rosto. Porque ele só vai começar a apresentar os primeiros resultados depois de 5, 6 dias, iniciar uma diferença, né, de aspecto. E aí, na avaliação, a abordagem é assim, a gente vai estar verificando aí exames laboratoriais, ver a condição clínica desse paciente, tentar encontrar soluções de suplementação, recomendação nutricional, né, para esse paciente, para aí, a partir disso, desse início, a gente aí sim começar a fazer esses procedimentos. E os procedimentos também nem sempre são aquilo que o paciente deseja. Exato. Eu recebi, por exemplo, uma paciente outro dia que ela queria fazer um preenchedor no sulco nasogeniano, que a gente chama, né? No bigode chinês. E aí, ela queria, porque ela tinha uma festa dali 15 dias, e ela achou que o preenchedor ia ficar bom, e quando eu olhei, eu falei, não vai dar certo, não vai ficar bom. Por mais que eu quisesse ajudá-la naquele momento, porque a gente tinha um tempo muito curto, eu falei, olha, vamos tentar de um outro jeito. E aí a gente acabou adotando outras estratégias, e acabou ficando muito melhor. O que era para fazer um preenchedor aqui virou um preenchedor de lábio, virou um fiozinho de PDO, virou um ultraformer, virou outra coisa, e em 15 dias ela estava realmente muito linda e melhor, maravilhosa. E muito mais feliz. E entendeu que o que era daqui não era daqui, né? O problema não era aqui, é aqui. Então, é na sustentação aqui de cima. Então muitas vezes a gente, conversando com o cliente, a gente vai tendo a oportunidade de explicar por que às vezes o que ela quer nem sempre é o que é possível e o melhor naquele momento. Então, tem possibilidades de fazer, sim. Mas eu quero preencher aqui. A gente vai preencher, mas não neste momento. Vamos tratar essa pele, vamos fazer um bioestimulador de colágeno, por exemplo, que eu indico muito, que eu falo que bioestimulador é vida, né, gente? Porque ele... devia ser obrigatório. Pelo SUS. Exato. Tinha que dar. Tinha mesmo. Porque, assim, é o básico para você começar... melhorar a densidade daquele tecido, da vida para aquela pele, formar bastante colágeno, reestruturar toda essa face, né? No caso aí um tratamento facial, porque a gente faz no corpo também. Então, melhorar gradativamente. E aí vem aquela história da harmonização. O que é a harmonização facial? É um conjunto de procedimentos que vão resultar naquilo que você vê de bonito lá naquele antes e depois. Então, é um passo a passo, E é um processo que demora um tempo, né, doutora? Exato. Porque não é... Porque, às vezes, é o que você falou, dá aquela impressão que foi hoje no consultório já e saiu plena e absoluta. Adoraríamos, né, gente? Uma máquina que pegasse e resolveria de uma vez só. Talvez no futuro, né? Quem sabe, mas a gente já no momento a gente sabe que são, às vezes, vários procedimentos. São muitos procedimentos, né? Não é uma coisa só. Então, quando a gente vê lá aquelas atrizes famosas, lindas, né? É sensacional, é maravilhoso, mas não é uma coisa que você tirou uma foto hoje e amanhã ela já está transformada, né? Existem aí procedimentos mais pesados, abordagens mais incisivas dentro da própria biomedicina, né? Estética que a gente faz,
Mas são procedimentos que também Tipo vão... aqueles de fenol, assim, tipo... Tem peelings, né? Aí eu particularmente já Você não não trabalho, eu posso fazer, mas eu Uhum. não faço porque eu É acho muito que isso agressivo, é né? para a área médica, É. gente. Tem coisa que a gente não tem que se meter, É. né? É que nem eu venho falando bastante tempo aí, a gente fala muito da questão da biossegurança. E eu tenho enfatizado muito, cuidado com os lugares, principalmente onde você vai fazer preenchimento. A gente tem visto coisas horrorosas, pós-aplicações, assim, que não são preenchedores com ácido hialurônico, que é a substância mais segura de se trabalhar. A gente tem visto muito problema, principalmente com PMMA, É que é verdade. aquela, né, o polimetilmetacrilato, que é uma substância sintética, perigosíssima, que não é de uso nem de biomédico, nem de odonto, nem de físio, é para médico usar em versões totalmente restritas. Até a gente está vendo aí, eu tenho acompanhado um pouco, o próprio Conselho Federal de Medicina está tentando resolver essa questão com a Anvisa de abolir de vez esse material. Mas ainda assim a gente sempre sabe que tem o mercado negro e tem profissionais também que se submetem a fazer qualquer tipo de coisa. E tem pacientes eu ia também falar que isso. se submetem. Tem paciente que às vezes você ouve umas assim, notícias, você fala, não é pessoa... possível. É a Assustador. pessoa que foi fazendo lá no fundo do cabeleireiro. Exatamente. Gente, não, como e pessoas assim? com escolaridade, né? Não é uma pessoa que não tem, né, assim, condições de entender, assim. Então, e eu acho que essa questão dos valores também fica meio difícil da pessoa entender que, assim, que é um investimento que, por exemplo, de repente você falou até de suplementação, de exame laboratorial. Se você pega uma pessoa totalmente inflamada, uma pessoa fumante, que se alimenta só de porcaria, tal. Quer dizer, ela vai gastar dinheiro. Vai querer, é verdade. Né? Assim, então, talvez essa mudança de estilo de vida é muito legal que você possa orientar também, né? Ela se faz totalmente necessária, né? Quando você fala de resultado, inevitavelmente você tem que pensar no que vem antes desse resultado. Como é que eu vou tratar esse paciente para chegar num resultado, né? Que é aquele que ele espera realmente. Porque resultados imediatos a gente consegue promover com a maior facilidade. Mas durabilidade desses resultados é outra história. Já é mais complexo. Eu começo a conversar e eu começo a lembrar dos casos. Mas a gente gosta desses casos. Eu, há um tempo atrás, também recebi uma paciente que já é minha cliente há muitos anos, fazia um tempo que ela não vinha, e ela esteve lá para fazer alguns procedimentos comigo e com a minha parceira. A gente tem lá algumas profissionais que trabalham conosco. E aí ela me relatou, então você soube daquele caso da pessoa do peeling de fenol e não sei o quê, que foi, né, comentado absurdamente. E como não saber, né? Falei, pois é. Ela, você sabe o que aconteceu com aquela moça? Falei, eu não me informei muito disso, porque a gente fica focado no que aconteceu, o rapaz veio a óbito, tudo. Ela falou, então, eu vou te confessar, depois dela já ter feito várias coisas comigo, que graças a Deus não teve nada a ver com peeling de fenol, ela falou, então, eu fui lá, menina, e fiz um tratamento com ela. Eu falei, meu Deus, como é que você teve coragem, Depois, né? Não. Depois de ter feito vários procedimentos comigo. Não, ela não depois que o moço antes. Faleceu. Ela falou, pois eu fui. Aí foi isso, eu vi na internet, o preço era bom. E aí é que vem essa questão do preço e de valor, né, preço gente? e valor. Eu fico muito chateada, assim, acho que vocês como profissionais, a gente percebe claramente isso, né? Quando você tem um paciente que vem perguntando, não é que, lógico, não é que não é importante, lógico. Lógico que é importante, todo mundo precisa saber. Mas quando a pessoa começa a fazer comparativos, mas na outra clínica que eu fui era mais barato, eu falo, meu Deus. Então, ok, fica à vontade para fazer onde quer. Porque eu acho muito injusto a gente querer precificar o trabalho do outro. Porque você não sabe do outro e você tem todo direito, é só perguntar, né, se você quiser saber. Mas, por exemplo, você não sabe quanto aquela pessoa investiu, quanto ela estudou, quantas horas ela dedicou da vida dela para oferecer o melhor dela para você.
Não é verdade? Então, eu falo, quando a pessoa quer pôr preço no seu trabalho, é aquela pessoa que não Ela tem vai te fidelidade. trocar também, A qualquer né? tempo. Tipo, você dá o desconto, mas ela vai te trocar por um que custa R$50. Sim, ela É. ela não é um cliente que você vai se conectar, não é um cliente que você vai conseguir nem entregar um resultado tão legal. É aquela cliente que ela te troca a qualquer momento. Ela não valoriza você como profissional, ela não está querendo um resultado. Assim, eu não sei qual é o resultado que ela está esperando, de repente a expectativa. Não, o melhor, é o melhor. Eu acho que sim, né, Lógico, Débora? é o melhor, É. só que ela não quer pagar pelo melhor, porque E aí assim, tudo custa. Exato. Não é? Por Então, exemplo, assim, os materiais que você usa, Nossa. segurança, tipo assim, de, né, esterilização de materiais, Exato. tudo isso, né? A procedência. Exatamente. Exato. Eu Não fiz é? um vídeo esses dias falando disso. Eu falo, gente, você se dedicar, imagina eu que eu tenho quase 54 anos. Eu estudo há 35 anos, né? Eu nunca parei de estudar. Mesmo como técnica em estética, hoje eu tenho 62 certificados, né? Graças a Deus. E não é o papel, mas é tudo que eu fui buscar. É o final conhecer. de semana que você empreendeu naquilo, Quantas né? horas eu fiquei me dedicando todos os dias. Eu falo, quem é da área da saúde, a gente nunca vai poder parar Porque de muda estudar. muito rápido, né? E aí até as pessoas falam assim, nossa, mas você já sabe tanta coisa. Eu não sei nada, gente. Eu não sei, eu sempre considero que eu não sei nada. Porque a todo tempo a gente tem que se atualizar, né? E aí eu fiz um vídeo até falando exatamente sobre isso. Quantas horas a gente se dedica, quanto dinheiro a gente investe, né? Essa semana eu fui fazer um curso que eu queria uma especialização para melhorar a minha performance num dos procedimentos que eu faço, um curso de 2 dias, R$18 mil. Isso ninguém vê. Eu falo, isso a Globo não mostra, né? E aí a pessoa chega lá e quer falar para você, não, mas tá muito caro. Eu falo, meu Deus, tudo bem, né? Tem esses fatores envolvidos. Então, eu acho que chega a ser desrespeitoso com o profissional, esse tipo de comentário. Se eu chegar na sua loja perguntar o preço de um produto para você, eu nunca vou falar para você, tá caro. Se eu puder pagar, eu vou pagar. Sim, claro. Né? E se eu não puder, eu vou juntar meu dinheiro para pagar, porque se eu tiver gostado muito, eu vou me organizar para isso. Mas o caminho inverso... E as pessoas fazem muito isso. Tenta barganhar. Com você também acontece? Nossa, sempre. Isso é bem frequente. Mas faz parte. Faz né? parte, é lógico. Mas eu acho que a pessoa tem que pensar assim, que você vai ser sincera, né? Por exemplo, nesse caso, você poderia simplesmente fazer o preenchimento que ela queria, boa sorte, tchau. Exato. Que muitas vezes nesse pessoal de internet, né? Como eles não têm um conhecimento profundo, né? Aquela pessoa que fez aquele cursinho de 3 dias online e já tá fazendo o procedimento, ela nem sabe como avaliar. Então, você pediu esse, eu vou lá e faço, mas você não. Né? Então, quando a pessoa, realmente ela adere a um tratamento seu, ela sabe que além do desejo dela, tem a sua responsabilidade. Tem né? assim, a prescrição Exato. sua, que só é possível devido a todos os 62 certificados que você tem. Pois não é? A gente é exatamente isso, porque eu digo, além de você ter que dominar muito bem a técnica, você tem que ter mão e você tem que ter coragem para uma possível intercorrência que possa acontecer. Né? Pagar um advogado se precisar, meu Deus não é? do céu, a coisa é séria. E uma coisa que acontece frequentemente lá na minha clínica é eu receber pacientes que vêm de outros lugares, né? Com essa queixa, eu fiz, mas não ficou bom. Consertar, né? Consertar. Eu vivo consertando coisas, assim, porque as pessoas acabam com o tempo soltando as histórias. Eu fui no lugar, daqui tava com preço mais acessível, e aí, sei lá, a pessoa tinha acabado de se formar. E claro, tem que dar oportunidade para todo mundo. Todo mundo começa, né? Mas... E é lógico que o começo é assim mesmo. Você tem que, né, oferecer um preço melhor ali para o paciente, porque você está formando sua clientela, mas você tem que estar sempre sob a supervisão de alguém que saiba mais do que você. Sempre você tem que ter certeza de que tem alguém para te acudir, para te salvar, porque para te orientar, porque no momento em que você está começando principalmente, eu falo, gente, ninguém é sozinho no mundo, a gente sempre vai precisar
de alguém, né? E então, se você não está seguro, certifique-se de que você tem respaldo de alguém que entenda um pouco mais do que você e que esteja do seu lado para fazer aquele procedimento no paciente, né? Que está te dando a oportunidade para você que está começando. Mas é muito comum eu ter que ficar consertando. E tem conserto, Márcia? Algumas coisas tem, mas tem outras que, infelizmente, é bem complicado. O estrago, às vezes, vem grande. Então, é mais complicado. Mas a gente sempre aí você só fica numa redução de danos. Exato, a gente tenta minimizar os problemas, né? Mas o mais preocupante são as intercorrências, de fato. As intercorrências têm acontecido, assim, de forma... tem acontecido muito e isso é uma preocupação para a nossa classe dos biomédicos, né? Porque nós nos formamos com um critério muito grande, a gente tem professores que ficam o tempo todo exigindo, a gente trabalha mais a gente aprende mais sobre intercorrência do que o próprio procedimento, para ter uma ideia. Tamanho é a responsabilidade que a gente tem com o nosso trabalho, né? O biomédico, ele é quase um médico, né? Ele fica entre a biologia e a medicina. Então, a gente tem que trabalhar sempre dentro de todos os níveis de segurança máxima que a gente puder, minimizar todos os riscos. Mas o que a gente tem visto muito, e aí tem um gráfico aí que a gente acompanha, e quem tem oferecido mais problemas nesse procedimentos, infelizmente, eu não quero falar mal, porque eu tenho dentistas maravilhosos que eu sei que trabalham com harmonização e trabalham super bem, mas infelizmente a odontologia está errando a mão. Muito dentista que... curiosamente isso acontece, né? Porque quem tem maior conhecimento da anatomia facial é o odonto, né? E a gente tem visto problemas assim muito sérios. Não sei se por excesso de autoconfiança... e como as coisas têm acontecido, mas infelizmente os maiores números de intercorrência atualmente são causados por odontologistas, né? Então, uma preocupação. Às vezes a pessoa faz a migração de um tratamento dentário para um tratamento estético sem a preparação devida, eu ainda essa semana estava conversando com um colega que está se formando em odontologia. E eu falei, olha, quem ficar hoje na odontologia raiz mesmo, quem for tratar dente, é quem vai começar a ganhar dinheiro. Porque todo mundo quer fazer, todo mundo tá migrando, para estética, E aí, muitas vezes, é isso. Não, já fiz a faculdade, já domino, vou fazer um cursinho aqui, o online, o 2 dias, e não põe a mão no negócio, não tem aquela sensibilidade que uma esteticista tem, né? Quando eu fiz a faculdade, tinha muito esteticista fazendo a faculdade. E muito legal, porque já vem com essa mão, esse olhar mais delicado. Tem a experiência de consultório, né? Exato. E é como dermatologista, né? Eu tenho uma dermato muito bacana que a gente tem uma parceria aí há cerca de 28 anos já. Ela manda todos os pacientes dela para mim, até o filho dela, já tratei. Ai, Márcia, tô com um caso de acne aqui, ó, tô mandando para você. Então, ela faz, né, logicamente, a parte de orientação dos medicamentos e tal, e eu faço uma complementação com os cosméticos também, dermocosméticos, e os tratamentos. Então, é legal quando você consegue encontrar, esse seria o melhor dos mundos, né? Lógico, ninguém faz nada sozinho, né? Assim, porque eu acho que é até aquela curva de Dunning-Kruger, né? Que o pessoal fala, quanto menos você sabe, mais você acha que você sabe. Então, a pessoa quer fazer tudo, né? Mesmo sem qualificação, sem habilitação, a pessoa acha, e aí que dá o problema, né? Esse excesso de autoconfiança é muito perigoso, né? Então, a gente tem que estar realmente sempre ponderando bastante. E Márcia, eu queria saber, assim, hoje dos seus pacientes, né? Apesar de você já estar há bastante tempo, deve ser bem variado, mas assim, qual que é a principal queixa, por exemplo, das mulheres que chegam até o seu consultório? Hoje, em se falando de tratamentos faciais, isso. É a questão da flacidez mesmo, envelhecimento celular, né? Então, aí é legal, porque a gente pode fazer uma abordagem bem ampla, com muitos recursos de tratamento, né? Então, hoje eu faço lá, por exemplo, posso pegar um perfil de paciente que vai ter aí uma aplicação de botox, um fiozinho de PDO. O que é o PDO? PDO é a polidioxanona, é um fiozinho extremamente fino,
que vem acoplado a uma pequena agulha, uma cânula, ele serve como cânula, onde ele é uma estrutura de colágeno. Tá. É bem legal, porque você vai inserindo essas agulhinhas e junto com ela entra esse fiozinho. Tá. Esse fiozinho de PDO nada mais é do que aqueles fios absorvíveis de cirurgia. Tá. Que são regeneradores de tecido. Então, funciona mais ou menos assim. A gente vai procurar áreas daquelas linhas mais finas, pontos estratégicos, onde a gente quer produzir colágeno bem naquele local, além do bioestimulador de colágeno, por exemplo, onde a gente trabalha o rosto inteiro, por exemplo. Então, a gente coloca o fiozinho de PDO para fazer estímulo de colágeno naquela região mais específica. E aí, é um fiozão que você coloca? Tem vários tamanhos, Ele vai desde um fio grandão, assim, que é para a área corporal, você pode fazer um abdômen, glúteo, braço, colo, né? E você pode também usar os fios menores para contorno dos olhos, a eu face. achei que, porque uma época, há 100 milênios atrás, ficava marcado um fio que algumas pessoas punham, né? Então, esse é um outro fio, um pouco parecido também. A gente tem muitos tipos de fio. A gente tem o fio liso, que é o monoliso, que é um fiozinho só, você insere e deixa ele quietinho lá para aumentar colágeno. A gente tem o COG, que é aquele fiozinho que numa mesma cânula vem 10, 12 fios. E a gente tem os fios de tração, que são esses. Eu achei que era de tração. Que então, você eles falando. também são absorvíveis, mas ele vem como se fosse uma escama. Tá. Então, você insere ele em uma camada um pouquinho mais profunda do tecido, sempre com anestesia local, obviamente, o paciente não zero dor sempre. E então a gente, geralmente ele é colocado 2 de cada lado, né, na parte daqui pra gente subir essa face, ou também fazer aquele efeito fox eyes. Então a gente coloca esse fio e quando você vai retirar a cânula, o fio ele abre, como se fosse uma escaminha de peixe. Ai, que interessante. E aí você puxa esse fio e ele traciona a pele para trás, aí ele puxa de fato. E aí a gente vai fazer lá aquele nozinho para segurar a pele tracionada. Só que com o tempo isso vai ser absorvido, cedendo, né? Porque ele também é a base de colágeno. A durabilidade média aí é de 1 ano. Nossa, 1 ano tá bom, né? Depende de como estiver a condição clínica desse paciente. Como tiver a pele, a hidratação, a nutrição desse paciente. E aí ele pode ser reaplicado aí 1 vez por ano, até 18 meses, né? Já os fiozinhos lisos, eles são para estímulo de colágeno apenas, então você acomoda eles lá e você faz a reaplicação, recolocação desses fios em protocolos trimestrais, até completar 1 ano. Tá. Então, você vai fazer 4 aplicações num ano. Depois de feito todo esse protocolo, ele vai ter uma durabilidade de 1 até 2 anos, depende de como você vai cuidar dessa pele ao longo desse período. E aí, essa é uma das opções, né? Porque aí a gente pode fazer uma abordagem um pouco mais ampla com bioestimuladores de colágeno, que é sensacional, né? Bioestimuladores são substâncias que vão dar subsídio para o seu corpo produzir colágeno de dentro para fora, de forma muito mais natural. Não é nada que você injeta, uma substância que o seu corpo não reconhece, risco de reação. Rejeição. Rejeição, desculpe. É bem mais baixo esse risco, né? Então, são substâncias muito similares ao que o nosso corpo já faz. E é muito interessante, porque eu amo fazer bioestimulador de colágeno, né? Eu já vou falando porque eu adoro. O bioestimulador, depois de absorvido pela pele, são moléculas que vão se conectar àquele sistema de chave e fechadura das células. Então, ele vai fazer o seu corpo entender que naquele local onde houve essa absorção dessas moléculas, absorvido por essas células, ele vai começar a replicar colágeno. Então, a gente fala que faz a poupança de colágeno, né? Legal. Então, o seu corpo começa a replicar essas células de colágeno e com isso é que você vai ter a melhora da densidade do tecido, aquela pele vai ficar mais firme, mais viçosa, mais nutrida. E aí também vai promover também esse tracionamento do tecido. Ele proporciona, porque isso aqui eu odeio tanto. Isso aqui você vai ficando com a boca. Já vamos resolver. Você já
trouxe as coisas, doutor. Não, eu falei assim, eu conversei com ela na quinta, né? Eu falei, ai meu Deus, dá vontade de fazer simplesmente tudo, assim, porque tem muita coisa. E eu queria perguntar uma coisa, por exemplo, muita gente usou, né, aquela semaglutida para emagrecer, né? Então o pessoal fala o rosto de Ozempic. Exato, a gente tem ouvido falar bastante. Chega gente lá que emagreceu rápido, aí cai tudo. A gente vê mesmo que o rosto e a gente, é uma coisa que a gente está falando muito nessas últimas 2 semanas, porque uma das marcas dos dermocosméticos que eu utilizo na clínica, inclusive, a gente vai ter uma imersão nos próximos dias com o lançamento de um produto muito legal que vem para potencializar os tratamentos que nós fazemos justamente por conta desse pós-Ozempic. Então, porque... Mas por exemplo, cremes assim ou injetáveis? Substâncias tópicas e injetáveis. Então, a gente tem... Como a gente tem os inibidores do GLP-1, eles são substâncias que vão causar você vai perder peso muito rápido, mas você perde muita estrutura muscular. Você perde gordura, mas o músculo vai embora junto. Então, se faz, primeiro, é imprescindível a atividade física, musculação, quando você faz dieta. Proteína. Aumento de proteína, quando você já está no processo de emagrecimento, né, Rê? Você fala aí melhor do que eu. Então, imprescindível a musculação, junto com a boa alimentação, quando você faz essa dietas de restrição alimentar. Com o uso dessas substâncias, esse processo é muito acelerado. Tanto que a gente fala que o Mondiaro é o provável fim da bariátrica. Aí, é 25% de redução. É a mesma, né, da bariátrica. Sim. E a gente tá bem feliz por isso, ok. Sim. Mas a pele é que mais sofre. E a pele é o maior órgão do corpo humano, a pessoa emagrece para ficar melhor, só que aí ela fica mais envelhecida, com aspecto de cansada. Sim. Não, e não é só o rosto, né? É uma flacidez... Não, global. Assim. Absurdo. Né? Então, e aí a gente entra principalmente com os bioestimuladores de colágeno, mas a gente entra com o Ultraformer também, que é uma tecnologia... Fala um pouquinho dos lasers. Eu amo. Eu queria ter eu acho que eu vou comprar uma máquina para deixar na minha casa. É só ter 200 mil. Olha que fácil, gente. Chama as amigas, né? Não é? Então, o Ultraformer também é uma tecnologia que eu gosto muito de associar ao bioestimulador. Faz de associado. E a gente tem tratado muito de pacientes que vêm com esse pós-emagrecimento mais brusco e que a gente tem tido resultados maravilhosos, tanto facial quanto corporal. O abdômen que cai muito, o glúteo, né? Aquele culotinho, interno de coxa, que dó, né? Que dá, porque a pessoa, parece que ela vai fazendo isso aqui, né? Ela vai murchando, né? Então, o Ultraformer, o Reface, o que muda é só o nome da tecnologia, mas o equipamento, é o mesmo. A tecnologia é a mesma, né? Quando a gente fala disso, a gente fala de ultrassom micro e macrofocado. Isso é o que esses aparelhos fazem. E aí, o ultrassom microfocado, ele é super interessante, porque é um tratamento que não exige anestésico, não existe pré e pós-aplicação, não tem downtime, você faz e vai trabalhar imediatamente, vida normal. E extremamente rápida a aplicação também, coisa de meia hora você faz um full face, e bem legal. E aí, como é que ele funciona? O ultrassom microfocado, ele vai fazer pequenos disparos em camadas diferentes do tecido, desde da parte mais superficial, mediana, até os SMAs, que é aquela estrutura que recobre a musculatura. E aí, ele vai provocar pequenos pontos de lesão que vão fazer como se fosse são microlesões mesmo que ele vai causar nessas estruturas, micropontos de coagulação, que a gente diz, e que vão promover a retração desse tecido, porque no momento em que eu ofereço esses disparos, o corpo vai entender que ele foi agredido. Então, automaticamente, eu vou também trazer um processo inflamatório ali, local, controlado, assim como todos os outros procedimentos que nós fazemos. Tudo ali tudo ali é feito para causar um processo inflamatório. E é isso realmente que a gente quer, porque as pessoas entendem, mas inflamação, né, infecção, não tem nada a ver com infecção. Mas quando você faz musculação é o mesmo princípio, né? Exato, a inflamação ela é muito bem-vinda para o corpo também, porque ela ativa o seu sistema imune, faz ele trabalhar ao seu favor.
E no momento em que você faz esses pequenos disparinhos e causa essas lesões, o seu corpo vai entender como que tenho que cicatrizar aquilo, tenho que recuperar. O que ele faz? Colágeno. Muito colágeno. Ele chega a aumentar até 700 vezes a produção. É maravilhoso. E aí, o que isso faz? Isso faz uma retração do tecido. Porque eu vou fazer como se fosse cauterizações, cicatrizações, onde eu vou aumentar o ancoramento dessa musculatura. Que legal. Então, eu vou trabalhar a pele, o músculo, a parte subcutânea. Então, eu vou fazer uma retração de dentro para fora, de fora para dentro. Então, você cerca por todos os lados ali a flacidez. E é muito bacana. Esse efeito, o resultado, ele começa mais ou menos em 2 meses. É isso que eu acho que algumas pessoas acabam não tendo essa paciência, né? Exato, Um preenchedor você vê o resultado imediatamente. Um botox, 4, 5 dias você já começa a perceber. Agora, um bioestimulador de colágeno, um Ultraformer, você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Por isso que eu digo, é uma construção, né? A harmonização é uma construção. Então, mas é um tratamento fantástico, que ele vai ter uma durabilidade média aí de até 1 ano. Então, claro... Uma aplicação ou você faz aplicações diversas? Uma aplicação. Uma única aplicação. Um full face, por exemplo, uma papada, que você pode fazer tudo no mesmo dia, no mesmo momento. Você vai ter um resultado aí médio de durabilidade de 1 ano até 1 ano e meio. E aí, o que muda de uma pessoa para outra? Sempre, em todos os tratamentos. O perfil desse paciente. Como é que ele vai se comportar ao longo desse ano, como ele vai se nutrir, o que ele tá, né, qual o cosmético que ele tá usando, qual a qualidade desse produto que ele utiliza, se ele tá tomando muita água, se tá se alimentando bem, né, e fator idade, questões hormonais. Fator genético também, né, Márcia, porque a gente vê que, por exemplo, tem pessoas que têm um tipo de pele que realmente, né, fica com a pele muito vincada, né, assim. Sim. Jovem, não, né? Assim, eu considero 50 anos jovem, mas tem jovens super jovem, imagina. Mas a gente vê realmente que fica com aquele bem franzido aqui. O olho, né? Então, parece que pessoas, não sei, você entende muito mais, mas assim, às vezes pessoas com pele muito branca, né, assim, mais europeia, assim, tem realmente uma tendência ao envelhecimento precoce. Isso é verdade? Sim, assim? procede. Eu, por exemplo, tenho um exemplo dentro de casa. Meu filho tem 28 anos, é super branquinho, quase da cor dessa xícara, e a pele extremamente sensível. Mas ele já tem linhas de expressão que eu falo, ó, seu botox está com os dias contados aí, Tô te esperando lá na clínica. Eu já falei pra ele, não, mãe, não vou fazer. Falei, vai, porque eu sou sua mãe, eu que mando. Vai fazer isso. Isso aí já tá decidido. Já, é ponto pacífico, né? Mas ele, você vê, 28 anos, já tá com a testa bem vincada. Mas por quê? Por vício de expressão, olho claro, né? Então, tá sempre mais fechado, né? Sim. Então, a gente percebe que o envelhecimento, ele, na verdade, ele já começa aí com 20, 21 anos. Sim, lógico. A gente já tá sofrendo a ação do tempo. A ação do tempo. Mas existem hoje, principalmente em pessoas mais jovens, um problema sério que é alterações hormonais, principalmente os homens. Os homens vêm apresentando queda de testosterona, assim, de forma assustadora. É uma coisa que a gente está estudando bastante, inclusive, por que Para entender. Nossa, realmente, né? A gente acredita que tenha muito a ver com a questão de sedentarismo, mas principalmente a alimentação. Obesidade, né? Eles falam que o excesso de tecido adiposo, ele realmente diminui, né? A produção de testosterona e tem uma questão de aromatase, é um negócio Exatamente, assim, né? Exatamente. Então, a gente tem, principalmente os homens vêm sofrendo mais essas questões. Mas as mulheres, quando, na maioria das vezes, vem procurar tratamentos, infelizmente, não é mais cedo, né? Não é com 25. Não é para precaução, né? Não, então, a maior parte dos meus pacientes acaba sendo sempre a partir de 39, 40, 45 anos. Mas aí já é um momento em que, por exemplo, uma mulher com 45, 48 anos, ela já está sofrendo uma alteração hormonal importante, um déficit
um déficit da produção hormonal. Então, a gente já tem que ficar de olho nisso, orientar, né, como que ela pode conversar, resolver isso com o médico, né, com o nutrólogo, com a nutricionista, como é que vai ser essa abordagem junto comigo, né, multidisciplinar, né? A ideia é sempre essa, Rê, a gente sempre buscar o caminho onde a gente tenha todos os profissionais possíveis para cuidar desse paciente, porque não tem estratégia melhor, não dá para você fazer uma coisa isolada. E tem coisas que não competem a mim, né? Como biomédica, eu faço o que me é permitido, mas a partir dali mas você não vai fazer reposição hormonal para a pessoa. Jamais, né? Ali que... e faz muita diferença. Faz, né? lógico, porque, tipo, quando a queda de estrógeno, tudo, tipo assim, tem, né? O estrógeno, ele tem receptores no corpo inteiro. Então, assim, é aquela, né? Aquele degrau, assim, né? Que você vê que a pessoa, muitas vezes, ela tem uma queda, e aí isso também desanima a mulherada, né? Porque fala, meu Deus, eu vou gastar, né? Eu vou gastar os tubos, e aí a pessoa não começa precocemente, né? Sim. Com medo de, enfim, mas depois você, com certeza, vai ter, né, menos chance de ter um bom resultado. Sem dúvida. Eu, nas minhas avaliações, uma coisa que eu observo muito essas alterações hormonais que vão levar também a um déficit, principalmente de vitaminas e minerais no organismo. E sem essas vitaminas e minerais, vitamina B12 baixíssima, né? Vitamina D. A pessoa nunca fez um exame de B12, ou se não, né? Fica ali nos valores de referência. Imagina. Nossa, dá dó, né? Da pessoa, mas fui no médico, o médico falou que tá ótimo. Meu Deus, tá ótimo. Fala tá normal. Voltar para a faculdade, precisa estudar mais um pouquinho, né? E então isso é bem, bem frequente da gente ver, que não pede nem o básico, né? Vitamina D, né? Um exame para verificar os níveis de inflamação desse paciente. São coisinhas ali aparentemente invisíveis e que muitas vezes o paciente não sabe mesmo, ele não tem obrigação de saber. Como saber. Mas, poxa vida, o cara estuda tantos anos uma medicina e não pede o básico para um paciente, né? E ainda dizer que tá normal aquilo, que tá dentro de um nível de referência e tá normal, eu fico indignada, né? Porque como a gente, que tá sempre estudando, tentando se atualizar, tá vendo que aquilo tá totalmente fora do padrão, e às vezes você fazer ali uma pequena correção de uma vitamina... Muda a vida da pessoa, Nossa, né? eu tenho pacientes que elas brincam, elas falam assim, a doutora levanta defunto. Que delícia! Porque se sentem muito melhor quando começam um tratamento com essa nutrição, né? Com pouca quantidade ali de aminoácidos, uma vitamina ali, um complexo B, por exemplo. Você faz ali um injetável, que às vezes a gente precisa ali fazer uma dose de ataque também, quando o paciente está com níveis muito baixos, você vai fazer. O legal de você ter, né, essa habilitação agora é isso, né? Você poder falar, né? E fazer o campo de ação é bem maior, aumentou né? demais. Muito, né? é bem legal. A abordagem é totalmente diferente, né? Então, aí a gente consegue aí colocar fazer um injetável para dar um up nesse paciente e aí prescrever a dose de manutenção. E eu falo, né? Hoje a gente não tem mais como não suplementar. Não tem. É impossível. Hoje você não tem mais nos alimentos nem o mínimo que se encontrava há 30, 40 anos atrás, não é, Rê? Não, é total. As e outra fontes coisa, de vitamina, né? Não, lógico. E assim, conforme o envelhecimento vai avançando, você não tem a mesma capacidade do intestino de absorver aqueles nutrientes. Então, que é o que você falou, uma pessoa com 50 anos, ela já se conformava em, tipo, queda livre. Ela já ia ser velhinha da casa, né? Imagina, hoje com 50 anos, eu com 50 anos descobri que eu tinha 26. Porque quando eu realmente mudei meu estilo de vida, fiz reeducação alimentar, eu faço atividade física desde criança, desde os 12 anos de idade, nunca parei. Mas quando eu de fato entendi que aquilo eu falo que é o meu remédio, eu prefiro fazer isso do que tomar remédio. Lógico. E até o pessoal brinca, fala, nossa, mas você toma tanta cápsula, tanta coisa. Eu falo, mas isso não é remédio, isso é vitamina. E eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 30 anos. Com certeza. Nossa, não tem nem o que comparar. Outro dia meu filho disse assim, mãe, às vezes eu fico abismado de ver como que você tem pique para ficar 3 horas todo final de semana indo e voltando da praia, fazer uma viagem. Eu falo, gente, 3 horas? Ele, nossa, eu fico cansado só de ver. Eu falo, que é isso? Cadê vocês, né? Que com essa idade, com
com 26, 28 anos, a gente tá pensava, voando, a gente né? tá voando. É. E eu me sinto, de fato, não é... Eu sei... Você se sente mais jovem que seu filho. Então, se ele tem 28, você tá se sentindo com 26. Eu sei que eu tenho quase 54, ok. Mas eu tenho disposição, né, de 28 tranquilamente. Eu faço tudo. A minha mobilidade corporal, né, a facilidade, raciocínio, disposição, alegria, humor, né? Tem tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Não é? Eu acho que você acaba sendo uma inspiração para as Com pessoas, certeza. né? Porque eu acho que a pessoa, quando ela te procura, ela vê que não é simplesmente sobre um procedimento estético, mas é sobre uma mudança de paradigma mesmo, né? Então, verdade. Eu acredito que deve estimular bastante a mulherada. Eu, apesar de trabalhar com a estética, tanto, a minha vida toda praticamente, é curioso pensar, né, que eu não sou uma pessoa vaidosa. Eu não sou aquela pessoa que, nossa, 1000 produções, 30 preenchimentos. Eu sempre fui daquela linha do menos é mais, né? Eu sou muito básica. Eu não sou aquela pessoa vaidosa que gosta de pôr o colar, não sai brinco, sem o maquiagem. Cabelo, imagina, né? E é uma meio que contraditório. Você fala, poxa, mas você trabalha com a estética? E aí acho que o paciente pensa, eu vou chegar lá, vai ter uma mulher montada para me receber, né? E não é a realidade. É uma mulher real, né? E aí é cabelo preso, jaleco, que é máscara. Correria, né? Correria. Mas eu me sinto muito confortável em dizer que hoje, com a minha idade e com todas as minhas rugas e flacidez que eu tenho, e tá tudo bem por isso, eu me sinto mais confortável de me olhar no espelho hoje e me sentir bonita com o que eu vejo, do que quando eu era mais jovem, curiosamente. Porque quando eu era mais jovem, eu não tinha, acho que, a maturidade que eu adquiri. Então, acho que eu me sentia muito mais cobrada, porque, afinal de contas, eu trabalho com a estética. E eu sou o cartão de visita do meu paciente, eu tenho consciência disso, óbvio. Mas a gente sempre pensa, eu vou chegar lá e eu vou ter que ver uma mulher maravilhosa, esplendorosa. E eu sempre primei muito mais pela minha competência do que pela minha imagem, né? E então não era uma coisa onde, claro, não vou trabalhar de qualquer jeito. A gente tem que estar minimamente apresentável para receber a pessoa. Lógico. Que também se dispôs a se arrumar, a trocar uma roupa bonitinha lá para ser recebida por mim. Mas eu acredito que antes eu me sentia mais desconfortável nessa posição. A minha autocobrança era muito maior. Porque eu tinha que ser extremamente magra, eu tinha que ser a pele perfeita. E você imagina, uma adolescente que veio com uma acne super severa, que teve, né, problemas de obesidade. Eu sou tudo isso, gente. Eu sou uma pessoa real, né? Então, hoje eu penso que eu encontrei o meu melhor... a melhor versão. A minha melhor versão. Eu me sinto mais confortável, mais segura. Então, eu acho que isso reflete isso para as pessoas, né? E isso traz também, talvez, mais confiança para o paciente que vai buscar o meu trabalho, né? Porque o que adianta eu ser uma máscara de beleza, eu ser linda e maravilhosa e não ter competência para realizar o meu trabalho? Não, ou por dentro você tá super insegura, super depressiva, né? Desanimada. Reclamando de tudo. Né? Isso é péssimo, lógico. Né? Então, quando a gente trabalha com a estética, eu penso que a gente tem que trabalhar principalmente com a questão do acolhimento. Porque a pessoa que está indo buscar você porque ela está descontente com a imagem dela, ela já não está bem por vários outros motivos. Né? O problema vem... E aí esse é o legal da avaliação, voltando no que a gente dizia. Porque a avaliação me dá a possibilidade de encontrar os porquês dessas queixas. E aí a gente tenta encontrar maneiras de tratar esse paciente por todos os lados, não só colocando produtos, fazendo um bom trabalho com aquilo que eu vejo, mas cuidando, acolhendo, protegendo, sendo mãe mesmo naquele momento daquela paciente que precisa daquele carinho. Então, eu prezo muito por fazer o meu trabalho desta forma, né? Então. E não, graças a Deus, acho que talvez não é por menos que eu esteja com pacientes aí sempre, a maior parte dos meus pacientes estão comigo há mais de 20, 30, 40 anos lá na clínica conosco. Que legal. Então, eu acho que talvez esse seja a receita de um trabalho mais bem feito, né?
Acho que sempre quando você tem um olhar mais holístico com esse paciente, enxergar atrás dos olhos dela o que ela sente, você consegue entregar mais resultado. Porque muitas vezes a queixa dela não é aquela ruguinha que tá ali. É a lágrima que veio antes daquela ruguinha. Com certeza. Né? Então, cuidar disso vai te dar um resultado, um efeito. Ela vai se olhar muito melhor depois. Porque ela pode estar perfeita, mas ela continua insatisfeita, sim, né? verdade. Então... A gente tem muito questão de distorção de imagem, né? O paciente se olha sempre com um olhar muito crítico. Eu falo, gente, faz o teste do espelho. Faz lá, pega um caderninho e anota aquilo que você vê de bom em você. Primeiro, faz uma lista do que você vê de bom. Então, eu psicóloga, né, praticamente. Mas eu gosto de fazer esse exercício, né? Eu aprendi comigo mesma, por intuição minha. Então, aprender a olhar os seus pontos fortes, no que eu sou boa, né? Como meu filho, sempre falo do meu filho porque ele me ensina muita coisa. Quando eu fazia faculdade, no início, eu ficava desesperada porque eu tinha que ter notas boas e eu não queria... Porque minhas notas sempre, para mim, virginiana, né? Sempre tinha que ser no mínimo 8,5, 9 para cima. E aí eu desesperada, porque eu tinha prova para entregar trabalho e trabalhando, né? E trabalhando. E aí um dia eu tava lá muito estressada, ele falou, mãe, você já é boa em um monte de coisa que você faz. Você não vai conseguir ser boa em tudo. Você é boa em muita coisa, mas uma coisa, em algum momento você vai falhar. E é verdade. É verdade. Então, você se permitir encontrar qual é o ponto forte que você tem em você. Então, coloca lá, nossa, meu cabelo é muito bonito, né? Pô, minha amiga não tem aquele cabelão que eu tenho. E o meu nariz, olha só, ele é muito legal. Mas eu sou muito boa no que eu faço. Eu sou uma ótima administradora, por exemplo. Eu sou uma excelente, sei lá, no que eu estiver fazendo. Eu sou uma excelente mãe. Pô, eu sou uma esposa sensacional. Então, olha os seus pontos positivos. E aí, ok, eu vou olhar meu corpo. O que eu tenho no meu corpo que é legal? Eu gosto da minha pele, nossa, a cor do meu olho, minha sobrancelha é bonita. Depois você começa a ponderar aquilo que te incomoda. E aí, se você for fazer esse comparativo, certamente seus pontos negativos serão menores do que os positivos. Então, eu falo que você conseguir se enxergar e ver os seus pontos positivos, o que vier depois é só para você aperfeiçoar, para você aprimorar. Né? E acho que a estética está muito relacionada a eu acho que tem que validar a história da gente, né? Porque eu acho que, assim, hoje, não sei, a minha opinião, né? Algum dos limitantes é porque a gente se fotografa muito, né? Demais, por exemplo, né? Antigamente você tirava foto num aniversário, numa festa, num e ainda casamento. saía meio assim, com o olho fechado e assim, você vai fazer o quê? Exatamente, não tinha. Hoje não, hoje, porque a gente se vê, por exemplo, no espelho, você é uma coisa. Quando você faz uma selfie, meu Deus, caiu aqui, caiu ali, meu cabelo tá espigado. Meu cabelo minha sobrancelha. Então, nunca tá bom. Nunca tá bom. Você tem que fazer 12 fotos pra salvar uma, não é isso? Pra postar? É sempre assim. Então, só que a gente esquece que as redes sociais, elas são editadas, né? Isso, então, você não vai ter a pele do filtro. Não vai. A pele com o filtro, né? Aliás, essa coisa do filtro, né, gente? Meu Deus do céu, tem filtro que eu falo que em vez de melhorar, estraga mais, né? Fala assim, nossa, mas é você aqui? Não, é que nem foto de WhatsApp, né? Às vezes tem a foto do WhatsApp da pessoa que, você vai procurar a pessoa no lugar, você não vai encontrar. procurar a pessoa na sala de espera, você fica, né, com o papel na mão, assim. Nossa, é isso mesmo. Então... E até falando desse exagero, Márcia, a gente sente que parece, né? Eu olhando você, eu acho que você tá linda, com uma pele maravilhosa, mas ela falou que ela não é vaidosa. Não, mas ela tá incrível. Super natural. Então, assim, eu vejo você harmônica, Obrigada, né? E a gente vê que teve uma tendência de uma coisa exageradíssima e parece que agora caminha-se por uma tendência mais natural. Você percebe isso? Claramente. Eu tenho, inclusive, recebido muitos pacientes para retirar procedimentos. Tá. E aí é o que veio... Teve um desfile da Vogue, mas teve um evento também, não sei se foi o Grammy, mais recentemente, onde todo mundo só falou disso, né? Como as atrizes voltaram a aparecer... Acho que foi o Grammy mesmo. Acho que foi, né? Muito mais bonitas, com uma beleza muito mais natural. Então, o que
que está acontecendo hoje? Exagerou-se realmente Não, e todo muito. mundo com aquela mesma cara, né? Todo Parece mundo que igual. construíram um molde e colocou todo mundo lá. Exato. E aí, o que aconteceu? As pessoas foram realmente exagerando muito nas quantidades de preenchedores, na própria cirurgia plástica. Esse é o grave problema da autodistorção de imagem, né? Porque você vê uma coisa na internet e aí você quer copiar aquilo que não existe porque você não é aquela pessoa e aí o pessoal entra numa neura, não, eu quero ser assim. E vai procurar profissional que a deixe pelo menos minimamente parecida com aquilo que ela vê e ela exige aquilo e ela paga e tem mais malucos ainda para fazer. Sempre tem, né? Sempre tem alguém que vai topar fazer a loucura, né? Às vezes a pessoa fala, fui em 5, não, mas um fez. Que pena, tem, né? Morreu. Exatamente. Exatamente. Então, bastante gente começou realmente a ver as consequências disso também, porque tudo que é demais não é bom. Então, muita gente teve intercorrência com substâncias que aplicaram, que deram problemas, enfim. E aí, agora, um monte de gente acabou tirando essas substâncias. E dá pra tirar? Algumas dá. Ah, é? Algumas dá. E... Eu achei que tinha que esperar sair. Tinha que esperar sair. O Botox não tem jeito. O Botox tem que esperar sair. Mas, por exemplo, um preenchedor. Preenchedor dá. Ah, dá pra tirar. Preenchedor, ainda bem que dá. Mas nem sempre. Tá. Porque dependendo de como como esse paciente fez, em que plano de camada de pele que ela aplicou, se torna um pouco mais complicado para mexer. E também o risco de alergia, porque a substância que retira, ela é a base de uma toxina também. Então, a gente sempre tem que fazer um teste alérgico antes, ver se esse paciente está apto a receber essa substância para remover, porque se der alergia, eu particularmente não vou mexer. Pelo amor de Aí Deus, é médico que vai fazer outra abordagem. Tem que ter até um ambiente de UTI, de repente, né? Então, a gente foi para aquele outro momento em que a gente diz hoje, né, que a gente fala do quiet makeover, né? O que a gente... tudo tem um nome hoje em dia, né, gente? E achei bem bonitinho, porque o quiet makeover, ele tem realmente a ver com essa coisa do menos é mais. E eu achei bem legal, porque como eu sempre considerei que o menos é mais, para mim foi mais fácil, né? Eu acho que porque você tem que se identificar melhor também com o estilo de trabalho que você faz, né? Porque assim, exato. Quem te procura, eu acho que também tem a ver esse perfil, ou vai gente que fala, não, quero bocão, quero a maçã bem... Olha, por sorte, a maior parte das pessoas que me procuram, elas gostam do que é mais natural mesmo. Na verdade, muitas delas vêm com medo de fazer, a maioria vem com bastante medo. Ai, não, esse negócio de preenchedor, eu falo, calma, senta aqui, vou te explicar. Porque elas não têm noção de como funciona, muitas vezes. Muitas têm medo de agulha e acham que vai doer, que vai sofrer, que vai ter... Não tem medo de nada, né? Só vai ficar mais bonita, imagina, já faz. Só que fala que horas que eu tô indo, né? Então, quando você consegue fazer o paciente entender que tem segurança para fazer, que o downtime é muito pouco, que ela vai ficar um roxinho sim ou outro, mas é 2, 3 dias, a recuperação é rápida, e também muitas vezes que o resultado não vai ser agora, vai ser depois, tem que explicar tudo isso, porque lógico, o paciente tem que saber na hora que é avaliado, né? Lógico. Então, a maior parte das vezes eu tenho tido sorte que as pessoas procuram procedimentos que a deixem mais naturais. Mas eu já tive casos de pessoas que quiseram colocar, por exemplo, muita boca, e eu falei, olha, em você eu não mexo. Eu não me arrisco. Eu falo, eu não vou perder 35 anos de profissão, né? O meu nome é minha assinatura que está em você, então eu não vou te colocar em risco e não vou correr esse risco também. É lógico. Porque depois você vai sair falando para todo mundo que foi a Márcia que fez e fica complicado. Sim, lógico. Então eu não faço. Quando eu vejo que tem alguma coisa de exagero, eu falo, olha, pode ficar à vontade, se quiser procurar outro profissional. Mas não vale a pena, né? Pra quê, gente? Não vale a pena mesmo. Mas eu sei que vocês querem saber o que eu tenho no meu rosto. Olha só! Acho que queremos. Eu tenho tudo, mentira. Olha, então, são bastante, né? Muito tempo que eu venho. Eu comecei efetivamente a fazer procedimentos no meu rosto. Eu vou completar 54, eu comecei a fazer com 38, 39 anos mais ou menos. Comecei pelo Botox, que era o que tinha na época, né? Mas eu frequentemente, todo ano, faço as minhas aplicações de bioestimuladores de colágeno, que eu falo, isso é vida, não dá para ficar sem.
todo mundo que vai na clínica diz uma coisa, né? Fala, a gente só tem a hora de entrar aqui na clínica. Sair já é outra. Já é uma intervenção. História, né? A gente não sabe como é que sai, né? Porque conforme você vai fazendo e vai sentindo a melhora, você não quer realmente mais parar de fazer. O benefício é muito grande, né? Mas eu sempre faço bioestimuladores de colágeno, eu faço botox a cada 4 meses, talvez às vezes um pouquinho menos de tempo, mas não posso fazer com menos de 3 meses, posso explicar por quê. E faço também preenchedores, eu tenho um preenchedorzinho bem leve no meu lábio, por enquanto o preenchedor eu só pus na boca, e eu faço todo ano também o Ultraformer, que também é espetacular, além do laser Lavien, do Fotona, de todas as outras tecnologias, né, que a gente usa como recurso tanto para uniformizar a cor da pele, para tratar melasma. Então eu tava com melasma na ponta da língua para te perguntar. Tem também, terrível, né? O que é efetivo, assim? Então, tem vários tratamentos, a gente trabalha com alguns peelings, mas o que eu mais gosto hoje, o que eu mais uso é o Lavien. O Lavien é sensacional, a gente sempre associa o Lavien com o uso de outras substâncias para potencializar resultados. É um laser, inclusive sábado passado a gente teve atendimento lá, e é um laser que são vários parâmetros que você pode organizar no equipamento para finalidades diferentes. Então, mesmo o equipamento te oferece vários tratamentos. Então, eu posso tratar desde vai mudando. Exato. Eu mudo lá na máquina a configuração que eu quero para tratar o que tem ali naquele paciente. Então, tem paciente que vai para tratar o melasma, aquelas linhas mais finas de expressão, que vai fazer um bioestimulador de colágeno depois, ou que vai fazer só o fio de PDO, ou que já fez, por exemplo, o Botox, e aí, não, quero fazer só um Lavien para dar um glow. Pode fazer também, porque ele uniformiza a cor da pele, ele trata a rosácea, que é muito legal. A gente tem muito paciente com rosácea, né? Aquele avermelhidão, né? Aquilo controla muito bem a rosácea, é bem legal. E por aí vai. E ele melhora muito a textura da sua pele. Ele uniformiza essa textura junto com a coloração da pele. Então, a gente diz que dá aquele efeito filtro, né? De Instagram. Que felicidade. Porque fica com a textura realmente bem mais bonita, mais uniforme, né? Ele não, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem várias sardas no rosto. Ela, mas eu gosto das minhas sardas. Não, a gente vai fazer de um jeito que não tire as suas sardas, mas que vai uniformizar o tom das suas sardas em relação à cor da sua pele. Então, a gente tem como tratar isso também. Então, eu faço só isso, gente, mas é muito básico. Era pra ficar 5 horas aqui, porque a gente não falou de corporal, né? Tem mas vamos falar rapidinho de corpo. Vamos falar. Né, a gente conversou na nossa conversa falando, por exemplo, de lipedema, né? Assim, enfim, pessoa que emagreceu, o que dá pra fazer, assim? Flacidez. Flacidez, por exemplo, quem tem filho, nossa, minha barriga ficou super flácida depois das gestações. Tem coisas que tem resultado efetivo? Tem resultados bem legais. Claro que vai depender do nível de flacidez que esse paciente vai apresentar. Claro, uma bariátrica da pessoa... Aí já não dá. Lógico. Mas tem, principalmente gestação, né? Sempre fica aquela sobrinha de pele, por mais que a pessoa não tenha engordado muito, fica aquela flacidez, a gente consegue melhorar muito. Então, de corporal, a gente trabalha muito com as tecnologias, né? Eu gosto muito de tratar. A gente, sem dúvida que drenagem é para sempre. E eu mesma faz diferença a drenagem. Faz muita diferença. Ela dá um resultado bem interessante, não na questão só estética, mas de bem-estar global para o paciente, né? Porque com a drenagem você melhora tanto a parte circulatória sanguínea quanto linfática. E isso vai dar subsídio para o que você vai fazer de tratamento com tecnologia. Quanto mais vascularizado tiver o tecido, mais oxigênio você tem dentro da célula. Então, mais ativação mitocondrial você oferece. Fora a suplementação, que ela se faz muito importante. Então, quanto mais mitocôndrias eu ativo dentro das células, que são organelas que tem dentro dessas células, mais energia eu dou para formar ATP, para formar energia para essas células trabalharem ao seu favor, dentro daquilo que eu estou fazendo em você. Uma criolipólise, um Ultraformer, que a gente usa muito para corporal. Eu achava que era só para rosto, Ultraformer. Não. Todos os tratamentos que a gente faz hoje no rosto, praticamente todos a gente faz
no tem corpo. uma programação específica para o corpo. Tem, e abrangência, né, diferente de áreas, tamanhos de áreas que você vai tratar. Então, dependendo do... Por exemplo, eu vou tratar uma paciente que ela tem uma gordura localizada e uma flacidez. Mas a área de gordura localizada hoje está maior. Então, eu vou fazer uma criolipólise, eu vou fazer um detox corporal, eu vou entrar com um ultrassom macrofocado, que o Ultraformer faz isso também, para reduzir essa gordura localizada. Ou eu posso fazer aplicação de enzimas, também injetáveis no local. E aí, depois eu venho com o Ultraformer só para aquela flacidez que ficou. Então, eu vou tratando também, posso fazer simultâneo e depois, ou por etapas, né, o tratamento. Então, tem aí uma série de possibilidades que a gente trabalha. Bioestimulador de colágeno, Nossa, glúteo, para glúteo, para interno de coxa, para interno dos joelhos, para abdômen, para trocante, né, essa região daquele fundinho do culotinho, preenchedores também. Então, tem uma infinidade de possibilidades. Mas você aí, orienta um plano, assim, tipo, a gente vai demorar 6 meses, enfim. Eu calculo não por tempo, eu calculo pelo que eu preciso fazer naquele paciente. Quanto tempo vai demorar? Vai depender da quantidade de procedimentos que ele vai poder fazer financeiramente, viabilizando também, financeiramente. E também se a gente vai fazer tudo junto ou por etapas, né? Tem tratamentos que eu posso fazer só uma aplicação por semana, outros só uma vez por mês. Por exemplo, o Ultraformer, na área de corpo, eu não posso fazer com intervalos menores do que 2 meses. Eu tenho que esperar no mínimo 2 a 3 meses para usar aquela tecnologia novamente. Até porque não faz sentido, porque eu estou num processo inflamatório que vai durar o tempo de 1 mês para ela se recuperar. E também para não ter o risco de trazer uma queimadura para o paciente. Então, são várias vertentes, aí depende tudo de como a gente vai fazer esse tratamento, organizar. Então, ora ela vai vir 1 ou 2 vezes por semana, e ora ela vai precisar, no mesmo tratamento, fazer um intervalo maior para aquele determinado procedimento. Então, tudo é calculado de forma totalmente personalizada. Qualquer tratamento na clínica não tem receita de bolo. Até eu estava comentando sobre isso esses dias, a questão do Botox, né? É uma coisa que traz muita dúvida, e a mesma coisa se faz para os tratamentos corporais. Quando o paciente compra um tratamento, você fala assim, a pessoa fala assim, quanto que é? Você fala, sei lá, R$1.500, uma aplicação. Tá, R$1.500. Mas no lugar que eu fui, me cobram 800. Por que tem essa diferença? O Ultraformer é a mesma coisa. Porque quando a gente... não adianta eu calcular uma paciente que tem 26, 27 anos, a quantidade de toxina botulínica que eu vou aplicar para ela, comparado àquela que tem 50, 60, 70 anos. A quantidade que eu preciso, às vezes, é 2, 3 vezes mais. Uma pessoa que faz atividade física, como eu. É verdade. Pesada. Não tem. Eu hoje... Não dura, né? Eu uso 150, 180 unidades de Botox em mim hoje. Então, não tem como comparar alguém que precisa só de 60, 70 unidades. Então, não tem como eu vender pelo mesmo valor das unidades. Né? Não existe. E a gente sabe também que tem gente que dilui, que tem um monte de coisa, né? Que aí não dura nada. Fora toda essa problemática que é o tempo todo a gente vê isso. As pessoas querem vender. Vendi, tá bom. Tá bom. Próximo. Próximo, exato. E eu não trabalho dessa forma. Fidelizar. E o Ultraformer, esses outros tratamentos, é a mesma coisa. Como é que eu vou pôr a mesma quantidade de bioestimulador de colágeno no rosto e no corpo? Gente, é só você ver o tamanho. Olhar o tamanho. É só você olhar o tamanho. Como é que eu vou cobrar um Ultraformer que eu faço no rosto com, sei lá, 2, 3 mil disparos e no corpo que eu preciso de 7, 8 mil disparos? Então, o valor é calculado pelo número de disparos que eu vou precisar. Então, são contas que não tem como falar, mas minha amiga pagou mais barato que eu. Pagou, porque precisou menos. Então, é muito importante essa informação. Ter essa noção, né, na hora que você vai. E essa informação precisa ser divulgada, gente. As pessoas precisam saber que tudo é proporcional. Injusto, né? É proporcional à necessidade. Não é uma rifa, né? Você não joga pra cima e fala, o preço vai ser esse, não é? Não tem como você seguir uma tabela, né? Tem uma tabela de preço aqui, você olha quanto é. Infelizmente, na estética, na cirurgia plástica, na nutrição, não é assim, porque cada pessoa tem uma necessidade.
E isso é muito importante que as pessoas saibam, tenham essa informação, porque vira uma confusão. Porque o paciente, ele não sabe. Ela liga na clínica, nessas que são, principalmente essas franqueadas, e liga lá e a pessoa, quanto é? A recepcionista, coitada, que tá lá morrendo com falta de vitamina B12 e tal. É tanto, desliga o telefone. Sim. O coitado do dono da clínica não tá nem sabendo a informação que ela tá passando, né? E aí ela fica com aquilo na cabeça, aquele preço. Quando ela começa a pesquisar, ela vê que não é assim. Não, ou se não tem as letras miúdas, né? Que você não a partir de. Sim, né? Exatamente, tem isso também. Eu acho que você passa uma credibilidade, porque, na verdade, você vai conversar com a pessoa, né? Você vai avaliar, não é uma recepcionista que está passando um preço padrão. Não tem como, né? Não tem nem... no meu trabalho, na minha clínica, não existe essa possibilidade, não. E acho que na maior parte das clínicas onde os profissionais trabalham de forma mais séria, tem, né? Eu acredito que não seja dessa forma, né? E aí tem o lipedema, né, gente? Lipedema também é uma coisa séria. Também o pessoal tem falado bastante. Tem. Lipedema a gente trata muito lá na clínica também. Eu fiquei super feliz de saber, porque eu vou te mandar um monte de gente. Nossa, a gente tem tido muitos casos, como aumentou a incidência, né? É como a Rê falou, é que agora as pessoas estão tendo a informação, dão né? nome, né? Porque antes, coitada, a pessoa já ela tinha. se conformar com aquela perna, com aquela dor, Sim, né? A gente tem resultados maravilhosos para esses tratamentos também. Tem sempre lá os nossos segredinhos para os tratamentos que funcionam, nossa, maravilhosamente bem. E aí vai desde, né, do tratamento da frequência com drenagem linfática, com detox corporal, com uso de ultrassom, com as tecnologias que a gente tem como recurso, né? E aí tem mais, tem radiofrequência, tem ultrassom, tem tanta coisa. Você faz a depilação a laser, né? Depilação a laser também a gente faz na clínica, e também, eu falo que é um caminho, o maior investimento da vida, assim, né? Porque realmente o resultado é sensacional, é pra vida, né? Você faz, acabou, resolveu. E por aí vai, tem muita coisa, é só ir lá conhecer. Mas agora é a hora, deixa suas redes sociais. Então vamos lá, rede social, Cristal Saúde Estética. Com Y, com I? Com I mesmo, tudo junto, Cristal Saúde Estética no Instagram. Na minha rede social pessoal também tem muita coisa, Márcia N de navio, HS13. E no TikTok também, Cristal Saúde Estética. O que mais que eu tenho de informação? Telefone da clínica? Tá lá, mas vamos lá, 11 99 335 2173. E você vai falar comigo, não tem secretária, não tem intermediação nenhuma, sou eu que atendo e eu que oriento. Que legal, muito bom falar com você. Vamos falar dos nossos patrocinadores também. É isso aí. Então, nós temos a Três Irmãs Cortinas. Gente, quer deixar sua casa também com uma estética maravilhosa? Tudo faz parte, tudo faz parte, né? Nossa. Um ambiente gostoso, confortável, harmônico. Sim, atualizado, né? Faz toda a diferença. Então, você corre lá no nosso Instagram, tem muita novidade, eu faço vários vídeos, tem dica de decoração, é bem legal. E fazem maravilhosas. Maravilhosas. E também tem a Renata. Sim, então se você quiser aliar o seu tratamento estético a uma orientação nutricional, quiser tomar suplementação, enfim, né? A gente faz toda a parte de avaliação de composição corporal, bioimpedância, né? Orientação de plano alimentar. Então entra lá no nosso Instagram, no @RenataJudicinutri, nosso canal do YouTube Renata Giudice, também tem muitos vídeos. Legal. É isso aí, devia ser Renata Giudice Experience, né? Porque a bagagem que essa mulher tem, meu Deus do céu, né? Ai, gente, obrigada. É isso aí. Agradecer demais você, Márcia, por partilhar com a gente, né, toda a sua história. E trazer também, a gente já fica coçando, nossa, né? Já quer, eu acho que querendo o próximo tópico. A gente já queria ir para internação, né? Pois é. Agradecer demais por você. Eu que agradeço, viu, a Muito oportunidade, adorei o papo e que venham outros. Com certeza. E agradecer também você que nos acompanhou. Compartilhe este episódio com aquele grupo de amigas. Exatamente. Mas fala assim, um dia o pessoal vai todo fala, mundo isso aí. junto. Porque tem aquela amiga que fala assim, vai você primeiro que depois eu vou. Não, vai você ela primeiro. Pode ir todas juntas todo que mundo não vai dar tem erro. Um dia maravilhoso. É isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo.